Ora, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma sessão da Abreu Advogados Forward Sessions. A Abreu Advogados Forward Sessions são seminários em rede sobre temas jurídicos com interesse geral, focados na procura de soluções empresariais sustentáveis. Na sessão de hoje abordaremos o tema Finanças Sustentáveis, da teoria à prática, os caminhos da taxonomia. Na próxima hora e meia, vamos refletir sobre o rumo traçado de transição para uma economia mais verde e mais sustentável, onde os mercados financeiros desempenham um papel essencial no apoio a esta agenda. Temos o gosto de poder contar nesta conversa com o Dr. Carlos Martins, Senior Portfolio Manager da Divisão de Investimento e Tesouraria do Mecanismo Europeu de Estabilidade e representante do Mecanismo Europeu de Estabilidade na Plataforma Europeia sobre Finanças Sustentáveis. Licenciado em Economia pela Universidade de Aveiro e mestre em Finanças pela Lancaster University Management School, no Reino Unido. Conta com mais de uma década de experiência em mercados de obrigações de taxa fixa, tendo ajudado a desenvolver a alocação estratégica, a alocação de ativos, a estratégia ESG e a estrutura de gestão de investimento do Mecanismo Europeu de Estabilidade desde a sua criação em 2012. Recentemente foi nomeado representante do Mecanismo Europeu de Estabilidade na Plataforma de Finanças Sustentáveis da Comissão Europeia. Muito obrigado, Sr. Doutor. De seguida teremos a apresentação do Dr. João Pratas, Presidente da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, e também Diretor-Coordenador do Grupo BPI. É licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, administrador da Sociedade CaixaBank Asset Management no Luxemburgo e colaborador do BPI desde 1998. Aos dois convidados, estes são os dois convidados que contribuirão para o debate e a quem desde já muito agradecemos terem aceitado o nosso convite. Podemos ainda contar com o meu caríssimo colega Diogo Pereira Duarte, advogado e sócio contratado da Abreu Advogados e ainda professor de Direito Civil e Direito Financeiro da Faculdade de Direito de Lisboa. A sessão está pensada para durar entre 1 a 1h30 e começará com uma apresentação por parte do Dr. Carlos Martins. Relembro que poderão colocar questões adicionais durante a sessão através do e-mail que foi disponibilizado, mas que recordo, eventos@abreuadvogados.com. Passaria então a palavra ao Dr. Carlos Martins para a sua intervenção inicial. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Primeiro de tudo queria deixar aqui algumas notas, queria agradecer a amabilidade e o convite, naturalmente, da Abreu Advogados, especialmente na pessoa do João Vacas, que me interessou o convite. Queria também referir que foi um enorme prazer aceitar discutir ESG em português. É a primeira vez que o faço e é um grande prazer que assim aconteça. Mostra a relevância do tema em Portugal e mostra como o setor é dinâmico também no nosso país e como está atento a este tema. O terceiro ponto são dois disclaimers que eu quero fazer, nomeadamente por facto de estar no meio de tantos juristas. As opiniões aqui expressas são só minhas, não representam em nada o meu empregador. E, por outro lado, nada nesta apresentação tem nada a ver com alguma sugestão ou aconselhamento de investimento. Posto isto, iremos começar. Vamos falar sobre finanças sustentáveis, como já perceberam, e queria primeiro de tudo tentar deixar um contexto sobre o que é que se passa atualmente, antes de passar para a parte da taxonomia, que é a parte que mais interessa a toda a gente. Hoje em dia, toda a gente fala em ESG e o conceito está alargado, mas está em mudança. E é um conceito bastante lato. Para além deste conceito de ESG, as pessoas olham para os chamados Sustainable Development Goals, que de certa forma é um mapa para atingir esse ESG. Nos mercados financeiros, o que se nota hoje em dia é uma apetência e uma atratividade por este tipo de ativos, que de certa forma fomenta uma procura suplementar por ativos verdes ou sociais ou sustentáveis, e já vamos ver as diferenças, e que de certa forma denota uma diferença razoável em termos de retorno desses ativos. Há uma evolução enorme desde 2014, e como se pode ver neste gráfico, as green bonds, as obrigações verdes,
Desde 2015 tem um crescimento exponencial e é expectável que assim continue. E nesse contexto convém olhar também para o que são obrigações verdes ou sociais. Elas surgiram no contexto da ICMA, que é o Capital Group de mercados financeiros, agentes de mercados financeiros, que acordaram com os princípios de Green Bonds e de Social Bonds. Essas obrigações têm um objetivo social ou verde, como o nome indica, e implica que os projetos que estão associados são os únicos com os quais podem ser financiados pelos fundos que são obtidos por essas obrigações que são levantados no mercado. Por outro lado, o que se pode notar até hoje é que esse tipo de obrigações tem tido uma performance interessante, mas o custo associado de reporting e de monitorização é elevado do ponto de vista dos emitentes. Outra forma que temos visto de investidores, emitentes e outros participantes do mercado de atuar no campo do ESG é o chamado Principles for Responsible Investment, nomeadamente em termos de ativos financeiros, começa a ser algo muito harmonizado e é uma organização formada pela ONU que conduz à assinatura dos princípios que são definidos pelos próprios, mas com um âmbito bastante alargado de implementação. Hoje em dia há mais de 2 trillion, 2 mil bilhões de ativos, 2 bilhões de ativos sob gestão nestes ativos, e como se pode ver, o crescimento também é exponencial neste campo. Os princípios são muito latos e permitem uma aplicação razoável dos princípios de ESG conforme as necessidades e as pretensões de cada organização. Se formos ver em detalhe aquilo que eu tinha referido em termos de Sustainable Development Goals, chamados SDGs, eles definem mais em concreto os campos de atuação dentro de ESG. Eles foram lançados pelas Nações Unidas há alguns anos, mas no âmbito das iniciativas verdes e sociais da Comissão Europeia, eles são adaptados às geografias de onde as políticas são definidas. E, portanto, há já aqui um interesse, mas também um problema, que é a definição destes SDGs para a União Europeia não são necessariamente as mesmas, nas prioridades não são necessariamente as mesmas de que os SDGs para a China ou para a África. E logo aqui já se começa a perceber que é um problema de harmonização. Também no contexto atual, podemos olhar para o desenvolvimento do campo das agências de notação. Nós estamos habituados a ouvir falar das agências de notação de risco, de crédito de risco, e neste caso o que estamos a olhar é uma expansão deste negócio para a área de notação de ESG. Não só risco ESG, que é também algo interessante, mas puramente o scoring, a medição do nível de ESG de cada emitente ou de cada organização. E neste campo o que se consegue observar é que as agências de risco tradicionais incluem os critérios, ou estão a começar a incluir os critérios ESG nos seus critérios de risco de crédito, ou seja, assumem que o facto de uma empresa ou um emitente ter um problema no campo de ESG, seja no ambiente, seja na parte social, seja na parte da governança, isso pode implicar problemas na submissão de crédito. Esta é a parte ligada aos chamados mainstream de crédito de notação de risco. Mas, por outro lado, estas novas empresas de notação de ESG, estão a lançar a sua avaliação sobre a posição global destas empresas ou destas organizações neste campo específico. O que está a acontecer, nomeadamente neste campo, é o natural processo de concentração, ou seja, as empresas de notação de risco tradicionais estão a adquirir estas empresas menores, e este setor está em franco desenvolvimento, em franco dinamismo, porque a procura é enorme por este tipo de aconselhamento sobre os níveis de ESG. Claro que há outros problemas associados a tudo que é relacionado com o posicionamento ESG, que é o chamado greenwashing, ou seja, há empresas que estão a exagerar e, por outro lado, outras empresas que estão a simular algo que não é exatamente ESG. Eu não vou entrar neste campo, só vou deixar este ponto que é importante, porque toda a gente fala em ESG, em economia verde, emissões verdes ou sociais, e nem tudo o que parece é. Por isso, daí também a importância destas agências de notação. Também no contexto atual, o que se pode ver no ponto de vista do Banco Central Europeu
é uma redefinição da estratégia e objetivos, e julgo que toda a gente sabe que o Banco Central Europeu está neste momento a revisitar a sua estratégia, e a Madame Lagarde tem feito notar publicamente várias vezes que esse é o objetivo, incluir climate change, as alterações climáticas dentro da política e a estratégia do Banco Central Europeu. Como ainda não é possível de saber, mas o mercado está muito atento e curioso a saber, para tentar perceber como é que se vai implementar. Obviamente que a suspeita é sobre os instrumentos de política monetária, nomeadamente sobre os chamados TLTROs, que são o programa de acesso à liquidez do Banco Central, que permite a posicionamento de ativos chamados repos no Banco Central Europeu para a obtenção de liquidez, e há a possibilidade, naturalmente, de que o Banco Central Europeu possa favorecer ativos verdes ou sociais ou sustentáveis nesse contexto. Embora haja bastantes problemas associados a isso, nomeadamente a naturalidade da política monetária. A outra parte é os programas de compra de ativos. Igualmente há este problema da neutralidade política monetária, mas é também um campo onde o BCE pode eventualmente atuar no sentido de favorecer ativos verdes ou sociais ou sustentáveis. E claramente a pressão política é nesse sentido. A pressão política da Comissão Europeia é no sentido da climate change e, portanto, seria de esperar que as outras entidades europeias sigam essa questão. E como é que as organizações estão a incorporar estes critérios? Tanto o Mecanismo Europeu de Estabilidade, onde eu trabalho, e outras organizações supranacionais, como o Banco Europeu de Investimento e outros tipos, o BIS, e tantos outros, o que estão a fazer é implementar medidas internas de medição de ESG para o seu capital, ou seja, aquilo onde o capital, os portfólios próprios, onde investem o capital recebido dos shareholders, estão a ser medidos através de critérios ESG formados internamente. O sistema financeiro, para já, o que está a fazer é a usar as chamadas green bonds, as social bonds e sustainable bonds, como forma de medir a quantidade de ativos que têm sobre esses rótulos, e ao mesmo tempo começam a surgir fundos chamados ESG, ou verdes, que têm, de certa forma, internamente estratégias viradas nesse campo. E nos fundos de pensões isto é muito semelhante, embora eu quis diferenciar os fundos de pensões porque estes são particularmente focados na parte de ESG, nomeadamente no Norte da Europa, que são os fundos de pensões maiores, e estes estão provavelmente a levar à transição. Já há muitos anos que são os principais compradores deste tipo de ativos e não me parece que vá mudar no futuro próximo. As empresas do setor financeiro, o que pude ver até agora é apenas a parte da emissão, ou seja, as obrigações, estamos a falar de empresas já maiores, todas as emissões que são possíveis ou passíveis de ser emitidas sobre o rótulo verde ou social, elas têm feito, e há imensos exemplos pela Europa fora. Quais são os desafios que encontramos hoje? São realmente perceber se as obrigações sociais e verdes se vão tornar cada vez mais atrativas, se já vai haver uma harmonização desta certificação e se eventualmente vai alguma coisa mudar com a taxonomia. Do ponto de vista dos investidores, há claramente uma pressão para que, nomeadamente os acionistas e outros stakeholders, há uma pressão enorme para que as empresas e organizações reposicionem com um maior foco no ESG. É certo que isto é um campo muito lato, mas a parte ambiental tem duas componentes. A componente interna da empresa, por exemplo, medir o carbon footprint, mas por outro lado também o impacto das suas atividades em termos externos. A parte social, de como é que tratam os seus colaboradores e como é que as suas atividades económicas têm um impacto social fora da empresa, fora da organização. E a parte da governança é fundamental no sentido de perceber de que forma é que estas empresas ou organizações estão alinhadas no sentido das best practices em termos de governança. E isto tudo compadece também, ou concentra-se também em termos de fundos, porque todo o que é investimento em equities e em obrigações depois deriva também do posicionamento de cada empresa e de cada organização nesse sentido. Mas o problema é claro, é necessário uma forma de medir, uma forma harmonizada de medir e comparar esta posição ESG. E a resposta pode estar na taxonomia e já vamos ver.
Mas o grande dilema, e é isto que se calhar convém apontar, o grande dilema, e já há muito tempo que é assim, é saber se os investidores estarão dispostos a sacrificar retorno de liquidez e, se calhar, risco de crédito por sustentabilidade, ou seja, por ativos mais verdes, mais sociais, mais sustentáveis. Não há uma resposta para isto. O que há é o que se observa no mercado. O que se sabe também é que, no longo prazo, a sustentabilidade é um risco para toda a humanidade e, portanto, a necessidade de atuar é premente. Não há volta a dar em relação a este tema e as organizações mundiais estão atentas a este tema. O que é possível observar no mercado é que, de facto, as obrigações castanhas, as brown bonds, são naturalmente mais líquidas, porque logo à partida há muito mais, e, portanto, as obrigações sociais e verdes, no início, tinham que pagar um prémio maior para emitir. E isto tem sido cada vez menos visível. E esta é uma questão importante. E lá está, como tinha referido, em termos dos fundos de pensões do Norte da Europa, ter um papel fundamental para esta diminuição deste prémio. Mas, e lá está com esta questão dos fundos de pensões, mas outros investidores que, entretanto, se juntaram, há uma chamada procura suplementar por este tipo de ativos, que compensa este premium que é pago. E o que se pode verificar é que no mercado secundário, após a emissão em primário, as obrigações é mais fácil de medir do que as ações e que os fundos, nomeadamente no mercado secundário, têm uma performance superior, ligeiramente superior, logo após a emissão, e isto resulta desta necessidade de alguns fundos de ter uma percentagem, alguns deles 100%, em ativos, em obrigações verdes ou sociais ou sustentáveis. Para já, apenas rotuladas verdes ou sociais pela ICMA, pelos esses princípios da ICMA. Isso me permite, e eu estou a acelerar um bocadinho para não me perder em termos temporais, e se houver aqui algum alargamento, perdoem-me à partida. O que é a taxonomia, e é isto que queremos discutir hoje, presumo. E a melhor definição deste conceito que encontrei até hoje é dividido em três. É um instrumento de definição de conceitos, ou seja, definir o que é sustentável, o que é social, o que é verde. É um instrumento de medição, porque vai ajudar a medir o posicionamento das organizações nesses três campos, nomeadamente, se calhar, particularmente no campo verde, e é um instrumento de transição, porque vai ajudar a economia europeia e as organizações a mudar as suas atividades no sentido mais verde, pelo menos inicialmente, posteriormente no sentido social e da governança. Segundo o Taxonomy Technical Report, e isto tirei literalmente de lá, embora com a minha tradução, e peço desculpa se há algum problema de tradução, mas não é tão fácil assim. A taxonomia é um instrumento para ajudar investidores, empresas emitentes e promotores de projetos a navegar a transição de uma economia de baixo consumo de CO2 para uma economia resiliente e com o uso eficiente de recursos. E isto denota claramente o foco da Comissão Europeia para a transição climática, para as climate changes, e que, claro, denota o foco no primeiro ponto do ESG, ou seja, no ambiente, e se calhar até agora menos na parte social e menos na parte da governança. Esta taxonomia vai incidir ou vai se basear em critérios técnicos de monitorização que ainda não estão completamente definidos, mas que pressupõem que, logo à partida, na avaliação das atividades económicas, se avalia a contribuição substancial dessa atividade económica para um dos 6 objetivos ambientais, já vamos ver quais é que são, e que não façam não tenham nenhum malefício para os outros 5. E isto parece-me algo bastante consensual e bastante evidente. Depois tem um terceiro critério, que é cumprir requisitos mínimos de salvaguarda, mas isto parece-me mais um critério higiênico que qualquer outra coisa. E, portanto, eu deixaria só aqui, outra vez, como estou no meio de tantos juristas, imagino que queiram navegar pela legislação. Claro que o que aconteceu foi o primeiro o Action Plan da Comissão Europeia em 2018, no sentido da Climate Change, evoluir para o Green Deal. Temos o Final Report da Taxonomy, que foi finalizado em março de 2020, por um grupo de técnicos associados mais especificamente a parte científica e menos à parte de mercados até agora, embora haja algumas pessoas envolvidas no marco de mercados. Há a parte, no último ponto, que eu estou a participar ativamente, que é a plataforma em Sustainable Finance, que vai ajudar a densificar
esses critérios técnicos, e aí já temos uma grande componente de pessoas ligadas à parte científica, mas também pessoas ligadas à parte do mercado. E, portanto, o trabalho que vai ser feito agora vai ser de definir os critérios técnicos de como é que se vai medir as atividades económicas. E não é uma tarefa fácil, claramente. Claro que o que ainda pode ser consultado é a regulação de 2020, que vai alterar a de 2019 em relação ao estabelecimento do framework para o Sustainable Investment. E houve ainda este ano uma consulta aos investidores em relação às obrigações verdes. Isto porque a União Europeia, a Comissão Europeia, está a tentar harmonizar o conceito de obrigações verdes para haver um standard de obrigações verdes dentro da União Europeia para, se calhar, complementar aquilo que existe na ICMA hoje em dia. E, portanto, o que é que vai mudar? Até agora temos uma autorregulação, os princípios de Green Bonds, Social Bonds são criados por entidades junto do mercado, agentes do mercado, a ICMA é formada por participantes do mercado, o PRI, os princípios do Responsible Investment, são voluntários e são feitos por agentes do mercado, e há a necessidade desta transição para uma regulação europeia, e é isto que vai tentar ser feito, através da taxonomia. E o objetivo, é claro, é ativar esta mudança política para impedir que as mudanças climáticas tenham um impacto económico mais elevado que aquilo que se estima. Estas obrigações que tinha definido como as obrigações rotuladas, as labeled bonds, verdes e sociais, poderão eventualmente ser passadas a ser reguladas pela União Europeia no futuro, através deste standard, Green Bond Standard da União Europeia. Mas principalmente o que pode vir a acontecer, e acho que isto é mais relevante para hoje, são as alterações dos modelos de negócio. Irá no futuro haver uma monitorização e medição via taxonomia de atividades económicas. A maior diferença até hoje, ou do que se passa hoje, é que, no sentido, comparando com os Green Bonds, estamos a avaliar projetos, ou seja, uma empresa pode ter projetos verdes e sociais que pode pôr de lado para emitir uma avaliação verde, mas manter outros projetos que sejam brown ou castanhos, como queiram chamar, e que não está englobada dentro destas obrigações verdes ou sociais. E o que a taxonomia vem trazer é que a avaliação vai ser feita através da totalidade das atividades económicas de uma entidade, de uma empresa, de uma organização, e, portanto, vai haver um alinhamento, uma percentagem de alinhamento dessa empresa e dessa entidade, dessa organização, com a taxonomia. Eu já tenho exemplos mais à frente, mas, grosso modo, se uma empresa tiver 50% das suas atividades verdes ou sociais alinhadas com a taxonomia e os outros 50% em atividades que não cumprem esses requisitos, teremos uma empresa em 50% alinhada com a taxonomia. E no futuro próximo, todas as empresas poderão alinhar dentro deste framework e poderão se comparar. E eventualmente isto poderá ser um fator decisivo dentro do mercado. E, portanto, quando vemos aqui o capital de risco, fundos de investimento e fundos de pensões, eles poderão no futuro ter critérios dentro da taxonomia, dizendo, por exemplo, eu não posso comprar ativos abaixo de um determinado nível de alinhamento com a taxonomia. E isto pode ser uma enorme mudança no modelo de negócio, tanto para fundos de investimento dentro deles próprios, mas também dentro das empresas, para elas perceberem como podem evoluir nesse sentido de melhorar a produtividade em termos dos investidores. E depois é esta questão que está ainda aberto, como é óbvio, mas é a parte do modelo de financiamento das economias europeias, muito baseada no setor bancário, e que poderá ter um agente estabilizador definitivo dentro do Banco Central Europeu. Ou seja, aquilo que eu falava há pouco em termos de alteração de estratégia do Banco Central Europeu, pode definir ou pode favorecer que os empréstimos do setor bancário sejam redirecionados mais para empresas que tenham um alinhamento ESG mais elevado. E se for o caso, teremos um efeito de cascata muito interessante e preocupante, se as empresas não o seguirem, em que os bancos terão incentivo em proporcionar empréstimos às empresas que estão mais alinhadas dentro desse campo. E isto pode ser uma alteração definitiva em termos de qualquer modelo de negócio. Como tinha falado anteriormente, a taxonomia tem 6 critérios base. Eu pus aqui, não vou identificar todos, mas são critérios claramente vocacionados para a economia verde. E como tinha referido, há estas 4 condições base
que é contribuir para um desses objetivos, não ter impacto negativo nos outros 5, cumprir estes critérios mínimos higiênicos e, eventualmente, quando forem formados, e como coloquei aqui, isto vai estar finalizado por volta de 2022, cumprir com estes critérios técnicos de monitorização, que na prática serão os critérios que irão definir a percentagem de alinhamento de atividades económicas com a taxonomia. E, portanto, o que é que se passa com a taxonomia no contexto hoje da pandemia? E acho que é impossível fazer qualquer apresentação hoje em dia sem falar na pandemia. Como referi, em 2018 houve a apresentação do Green Deal, que tem evoluído posteriormente, e é um plano da União Europeia para atingir uma neutralidade climática daqui a 30 anos. Não obstante, o que se observou depois desta pandemia e do seu impacto económico é que a União Europeia e todas as entidades europeias definiram um plano de apoio relevante para impedir que as atividades económicas decaiam de forma muito significativa ou mais significativa do que aquela que seria sem estas ajudas. E como é possível ver, o Banco Central Europeu definiu este programa de compra de ativos. Esta parte não tem necessariamente grande impacto em termos de ESG, mas os outros 3 eu não queria deixar de referir o impacto que têm neste campo. A Comissão Europeia lançou o programa SURE, que é o programa para mitigação do impacto social, nomeadamente através de políticas de emprego, e que vai emitir cerca de 100 mil milhões de euros de social bonds. A Comissão Europeia era um emitente relativamente pequeno no mercado de obrigações e torna-se provavelmente o segundo ou terceiro emitente supranacional dentro da União Europeia em euros e em social bonds. E logo aí há uma diferença enorme dentro daquilo que é a distribuição do mercado de brown bonds e social ou green bonds. Depois, o Banco Europeu de Investimento eventualmente irá conseguir lançar este programa de garantias e financiamento em 200 mil milhões de euros e provavelmente será financiado em sustainable bonds, que é um misto de verde e social. E também, por último, o Mecanismo Europeu de Estabilidade lançou o Pandemic Crisis Support, que permite a qualquer Estado-membro da zona euro aceder até 2% do seu PIB para despesas relacionadas com saúde. E esta ajuda, estes empréstimos seriam financiados através do Mecanismo Europeu de Estabilidade no mercado através de social bonds. Ou seja, teoricamente poderíamos ter, num futuro muito próximo, mais de 600, quase 700 mil milhões de euros de novas social bonds no mercado, o que é realmente uma mudança paradigmática daquilo que é o mercado de obrigações hoje em dia. Para não me alongar demasiado, queria só terminar com o desenho da taxonomia. As atividades económicas, como eu tinha mencionado, as atividades económicas verdes poderão ser monitorizadas e medidas, e é esta a ideia da taxonomia. Identificar as atividades de cada empresa. Uma empresa pode ter o número de atividades que quiser, mas o número de atividades verdes irá contar para o seu nível de alinhamento com a taxonomia. E os indicadores de medição serão baseados no turnover de cada empresa, no CAPEX e, eventualmente, nas suas despesas operacionais. Este exemplo está no Final Report do Technical Expert Group, e mostra como é que vai evoluir este alinhamento com a taxonomia, esta medição. Temos a empresa, temos os projetos dentro da empresa e hoje em dia esta parte de nível de projetos é a parte que permite realocar os projetos verdes para uma emissão de dívida de obrigações verdes, por exemplo, mas do ponto de vista da taxonomia o que vai acontecer é que as atividades são medidas consoante o seu alinhamento com a taxonomia. E, portanto, no fim de contas, teremos uma percentagem de alinhamento de cada empresa com a taxonomia. E como poderão ver, do ponto de vista de investimentos, ou seja, num fundo de investimento em equity, por exemplo, teremos um investimento em 3 empresas e cada uma delas terá um nível diferente de alinhamento e, portanto, o fundo poderá calcular de forma razoavelmente simples o seu alinhamento com a taxonomia. E isto permite identificar e pôr em competição todos os fundos, equity ou de obrigações, ou misto, ou seja, do que for, para perceber de que forma é que eles estão alinhados ou não. E vai ser um fator de competitividade que eu diria que será tremendo, nomeadamente para atrair investimentos dos maiores investidores que hoje em dia estão imensamente preocupados com os fatores de ESG. Os principais utilizadores da taxonomia
E isto é feito naturalmente para as grandes empresas, para os participantes dos mercados financeiros e para os Estados-membros. Mas estes são os principais utilizadores, mas o efeito de cascata irá impactar claramente todas as empresas, mesmo as mais pequenas, de qualquer economia da zona euro e da União Europeia. Estes critérios de monitorização foram definidos num nível razoavelmente ainda genérico em março de 2020 e vão ser concretizadas, como tinha referido, no próximo ano e meio. E, portanto, há tempo para preparar, ainda não se perdeu o comboio, mas não há assim tanto tempo para se tentar mudar no sentido de estar alinhado com aquilo que será a harmonização que vem aí. Também dentro da taxonomia, quais são os produtos financeiros que são abrangidos e dentro daquilo que é possível observar nos relatórios emitidos pela Comissão Europeia, são produtos financeiros publicitados ou construídos dentro da União Europeia, mas exclui produtos individuais, ou seja, ações individuais e obrigações não estão incluídas neste campo. Embora qualquer empresa possa querer incluir e querer medir-se. Este é o quadro que é possível observar dentro desse relatório. Eu só pus aqui o sumário do que é possível observar lá. Em termos de alinhamento temporal, como tinha referido, é possível que dentro de um ano e meio já tenhamos aquilo que é a definição desses critérios técnicos de monitorização e, portanto, já será possível implementar essa taxonomia. E a partir daí, o mercado irá funcionar livremente no sentido de preferir aquilo que são as empresas mais alinhadas. Quais é que são os desafios? Claramente é um problema de implementação. Como é que poderemos alinhar cada atividade económica que são diferentes naturalmente dentro de cada Estado-membro? E, portanto, este problema de implementação vai ser difícil. O alinhamento com outras taxonomias existentes, nomeadamente a chinesa, e a harmonização de dados, ou seja, não é possível recolher dados de todas as empresas, mas vai ser necessário utilizar proxies no sentido de alinhar e harmonizar tudo o que são os dados recolhidos para a classificação dessas atividades económicas. Queria só deixar este último slide, só para perceber como é que as nossas pequenas e médias empresas poderão eventualmente ter que abraçar esta oportunidade. Há tempo para recuperar aquilo que foi o tempo perdido até agora. O setor está em franco desenvolvimento na Europa. Há que antecipar a provável adicional oferta de crédito e investimento específico para este tipo de atividades, que vai acontecer não só no setor bancário, mas também do lado dos investidores. Há que perceber que as atividades ligadas à parte ESG terão muito provavelmente um custo de financiamento mais baixo e isto impactará claramente os projetos que estão para ser lançados. E, portanto, é tempo de documentar, de planificar e de quantificar. Isto é uma oportunidade, mas eu queria reverter a história normal e, nesta altura, o custo da oportunidade de não se aproveitar esta oportunidade é demasiado elevado. Ou seja, o campo vai focar-se na história de ESG nos próximos 10, 20 anos, sem qualquer dúvida, e, portanto, não é possível escapar a este tema. E queria só deixar aqui, claramente, mais uma vez, o foco em relação àquilo que é a taxonomia. Se há alguma coisa que vão reter desta apresentação é que a taxonomia vai se focar em atividades e não em projetos e organizações. E muito obrigado e estou aberto às questões que quiserem colocar. Dr. Carlos Martins, olha, para já queria-lhe agradecer a sua apresentação, que foi extraordinária. Não quis interromper de maneira nenhuma, nem sequer apressar. Acho que tenho todo o tempo para apresentar este tema que tem tanta importância para a União Europeia. Eu diria que tratamos da sustentabilidade, portanto, também para o mundo, mas muito particularmente para as empresas e os agentes económicos portugueses, porque deu-nos aqui uma visão de como é que as coisas estão a decorrer, de aquilo que é necessário fazer para aproveitar essas oportunidades, e também mencionou, e muito bem, o efeito que vai ter na economia e nas empresas que saibam adaptar-se e utilizar os mecanismos de financiamento que estarão disponíveis. Agradeço-lhe muito
e acho que fizemos jus ao lema destas nossas Abreu Forward Sessions, que é o futuro em prática. Portanto, agradeço-lhe muito e agora vou passar então a palavra para o Dr. João Pratas para fazer a sua intervenção. João, se faz favor. Muito bom dia. Eu também queria dizer umas breves palavras. Começo por agradecer à Abreu Advogados, em particular ao meu amigo José Maria Correia de Sampaio, que me desafiou para esta participação. Cumprimentar também os membros do painel e todos os ouvintes que quiserem acompanhar esta sessão. Eu vou focar esta apresentação especificamente na área financeira, e naquilo que representa e enquadrar um pouco os problemas que a própria área financeira irá ter. Ora bem, embora se fale recorrentemente do interesse dos investidores, que os investidores querem e pretendem produtos ESG, na realidade eu considero que houve uma percepção da União Europeia de que tinha que provocar a aceleração da mudança, e esta aceleração vai ser implementada de uma forma bastante forte através da área financeira, e por isso, no fundo, a área financeira vai ser, de facto, um fator de mudança daquilo que vai acontecer. O que é a mudança? A mudança é fazer com que, efetivamente, daqui a 15, 20, 30 anos, as empresas estejam a atuar de uma forma completamente diferente no mercado, tendo em consideração as preocupações ESG. E porquê a área financeira? A área financeira tem um impacto enorme sobre a economia, na perspectiva em que gere uma quantidade enorme de valor, seleciona os seus investimentos e, portanto, se toda a área financeira for condicionada a selecionar, tendo em conta determinados critérios, parece-me evidente que isso vai condicionar o funcionamento das empresas que querem ser justamente selecionadas para fazer parte dos patrimónios destas entidades. E, portanto, quando nós pensamos em fundos de pensões, fundos de investimento, seguradoras, gestão discricionária de carteiras, tudo o que estiver condicionado pelo ESG vai, de certa forma, condicionar depois o funcionamento do mercado. Não é só eu chamar a atenção para isto. As próprias empresas que são compradas, as carteiras, são depois as empresas com quem estas empresas se relacionam, porque elas próprias, os critérios vão sendo tão abrangentes, que elas próprias têm que ter a preocupação de contratar e fazer negócios com empresas mais pequenas, que por sua vez também cumprem critérios ESG, em cadeia. Uma sobre a pergunta que se faz sempre, se o ESG é rentável, se é mais rentável, se é pouco, que é um problema que vai desaparecer, porque não creio que haja, quer dizer, eu pelo menos nunca vi nada que fosse muito conclusivo sobre o tema, no sentido de ser mais ou ser menos. A minha perspectiva, e como vou deixar aqui claro, é que eu acho que tudo vai ser ESG, portanto, na perspectiva em que tudo vai ser ESG, tudo vai ter preocupações ESG, mais uma questão de percentagem ESG do que propriamente ser ou não ser, quer dizer, não se vai ser preto nem branco, vai ser uma determinada percentagem mais ou menos de cumprir com critérios ESG. Peço desculpa, se calhar nós não estamos mesmo a conseguir acompanhar, porque está com muitas interferências. Sim. Eu se calhar fazia uma coisa, eu passava a palavra para o Diogo, para Duarte, bem, fazia a sua apresentação, entretanto nós iríamos tentar resolver a ligação. Passo então a palavra para que faças a tua intervenção, um pouco mais cedo do que estavas à espera, mas pronto, olha, peço que então que inicies. Obrigado. Zé Maria, muito obrigado, bom dia a todos, antes de mais nada. Queria cumprimentar de forma muito especial o Dr. Carlos Martins, o Dr. João Pratas, enfim, Dr. Carlos Martins, pela intervenção que fez, muito esclarecedora e muito completa, que permite efetivamente ter uma visão geral, um bom enquadramento do tema da taxonomia e do tema da ESG em termos mais genéricos. O Dr. João Pratas, enfim, teve aqui este pequeno contratempo da internet, mas julgo que, por aquilo que já disse, já nos deixou o essencial. De facto, o tema que aqui nos traz é um tema que iniciando no setor financeiro, vai ter repercussões muito diretas e muito prementes em todos os setores da economia.
Bom, e um pouco nesse âmbito que eu tinha aqui preparado uma apresentação que reflete algumas reflexões da nossa área de prática da Abreu, de bancário financeiro, sobre um mercado que é um mercado que já não é propriamente novo, mas que com o regulamento de taxonomia e com estas intervenções por via regulamentar, tem efetivamente condições para ser estimulado e para ter um crescimento acentuado, que é o mercado voluntário de compensação de emissões de carbono. Eu vou agora partilhar uma apresentação que aqui tenho, só um bocadinho. Muito bem, julgo que está visível. Os temas que vou abordar são, por um lado, o tema da caracterização do mercado, de procurar definir, caracterizar exatamente o que é que falamos quando falamos de mercado voluntário de emissões, de compensação de emissões de carbono. Depois vou abordar, digamos, os diferentes intervenientes que participam neste mercado e os aspectos da infraestrutura básica, qual é o instrumento que no mercado se transaciona, analisando também as motivações, as diferentes motivações que os intervenientes têm para a participação no mercado. Num terceiro momento, vou passar em revista, sumariamente, algumas implicações que o mercado pode ter com a legislação do mercado de capitais e, finalmente, ver em que medida é que o regulamento da taxonomia pode ter implicações no desenvolvimento do mercado. Para além das questões que enfim, sejam neste momento possíveis de fazer, estamos naturalmente disponíveis para discutir e abordar quaisquer outras questões que poderão colocar para o endereço de e-mail que deixarei aqui no final da apresentação. Bom, quando falamos do mercado voluntário de compensação de emissões de carbono, estamos a falar do seu caráter voluntário por contraposição o mercado de compliance de licenças de emissão de carbono, que tem uma lógica de, enfim, serem estabelecidos determinados limites para emissões de carbono para empresas que entregam determinados setores e esses limites só podem ser ultrapassados com consequências financeiras muito negativas ou então podem ser respeitados pela redução de emissões de carbono por alterações na prática empresarial ou pela aquisição de licenças de emissão que são transacionáveis no mercado, são transacionáveis em mercado regulamentar. Portanto, trata-se, enfim, no caso europeu, do mercado que é enquadrado normativamente pela Diretiva 2003/87/CE e que, no nosso caso, está regulado no Decreto-Lei 38 de 2013, de 15 de março. Portanto, trata-se do mercado de cap and trade. No mercado voluntário, muito diversamente deste, é um mercado onde não existem limites às emissões de carbono e onde os emitentes, enfim, de dióxido de carbono e de gases equiparáveis procuram obter a compensação das emissões que procedem por via da aquisição de unidades de crédito de carbono que são geradas por via de projetos que são projetos sustentáveis. Portanto, trata-se daqui de uma aquisição completamente voluntária que tem por fim, enfim, alinhar a prática da empresa
com objetivos de sustentabilidade por motivos filantrópicos ou por motivos de mercado, de relações públicas ou outras, portanto, porque não existe esse elemento de obrigatoriedade. Como referi no início, o mercado não é propriamente novo, data-se a primeira transação sobre unidades de crédito de carbono de 1989, quando uma empresa americana fez um investimento, enfim, em ativos florestais na Guatemala e afirmou precisamente que conseguiria compensar as suas emissões na produção de energia elétrica, porque esse investimento gerou determinadas unidades. Existe o exemplo da HSBC, também em 2004, que voluntariamente compensou as emissões do último trimestre de 2005, lançando em 2004 uma consulta ao mercado para a aquisição destes projetos que lhe permitiriam fazer o offset, mas, enfim, hoje em dia, cada vez mais na prática cotidiana, percebemos a existência de empresas que oferecem produtos que afirmam, garantem compensar emissões de carbono, e, portanto, há aqui uma pressão do ponto de vista da procura, do ponto de vista da opinião pública, que a isso conduz, e também estas intervenções regulatórias de que vamos falar. Na cadeia de distribuição das unidades de crédito de carbono, nós temos basicamente três elementos essenciais. Um primeiro elemento, que é o elemento da emissão de unidades de crédito de carbono, que tipicamente representam, por unidade de crédito de carbono, o sequestro de dióxido de carbono da atmosfera por via de sumidores naturais, que são protegidos, que são de alguma forma defendidos, ou atividades que permitem a redução de emissões relativamente ao que tipicamente ocorre naquela atividade. Bom, trata-se, como é bom de ver, de um produto que está diretamente relacionado com o objetivo constante do regulamento de taxonomia de mitigação das alterações climatéricas, e coloca um problema, que é o problema também que o regulamento de taxonomia procura resolver, que é o problema da existência de critérios para poder afirmar com toda a certeza, ou com grande certeza, que a atividade tem os requisitos técnicos precisamente para que se possa dizer que representa uma redução ou um sequestro relativamente às toneladas de dióxido de carbono que afirma representar. Portanto, há aqui na cadeia de distribuição a intervenção sempre de um intermediário que procura fazer uma verificação por parte de um terceiro do projeto sustentável para poder certificar de alguma forma este benefício ambiental. Enfim, apesar de tudo, esta é uma componente essencial. A história dos mercados voluntários de compensação de crédito de carbono faz-se também pela existência de muito greenwashing, que há pouco se referiu, pela existência de produtos que efetivamente não têm os atributos, as qualidades que afirmam ter, por, digamos, esquemas e fraudes. Portanto, esta componente é uma componente absolutamente essencial. Depois temos uma fase de comercialização das unidades de crédito de carbono, que pressupõe também a existência de um middleman, de um intermediário que registra as unidades de crédito de carbono com vista a resolver um segundo grande problema com que o mercado se depara,
que é o problema de um mesmo projeto sustentável poder gerar mais do que uma unidade de crédito de carbono, quando não poderia fazer, o problema do double counting e também o problema de um adquirente das unidades de crédito de carbono poder utilizar para mais do que uma finalidade o problema do double spending e, portanto, a intervenção deste intermediário que faz o registro e que controla de alguma forma as transações sobre unidades de crédito de carbono é essencial. Enfim, temos depois, então, a fase de distribuição que ocorre num mercado controlado por este intermediário. Hoje em dia, cada vez mais mercados que funcionam inteiramente online e, finalmente, a parte do uso das unidades de crédito de carbono que pode ocorrer por via da compensação de emissões, portanto, o titular adquire estas unidades de crédito de carbono para compensar as emissões que faz e assim poder afirmar a sua neutralidade do ponto de vista das emissões, provocando aquilo a que se designa a reforma do instrumento. O instrumento deixa de poder ser transacionado porque teve já uma utilização por via dessa compensação, ou pode, enfim, guardar em carteira para compensação em momento posterior ou até transacionar. Quando nós analisamos as atividades que, do ponto de vista da intermediação, ocorrem neste mercado voluntário, constatamos que as atividades se consubstanciam, por um lado, na assistência à emissão das unidades de crédito de carbono, distribuição pelo público, recepção e transmissão de ordens sobre unidades de crédito de carbono, consultoria, registro e gestão de um sistema multilateral de negociação. Ora, tudo isto, tivéssemos nós a falar de um valor imobiliário de um instrumento financeiro, configuraria um serviço de atividade de investimento ou um serviço auxiliar dos serviços e atividades de investimento e, portanto, de intermediação financeira. O tema que aqui se coloca, peço desculpa, é o tema de saber se poderá estar em causa intermediação financeira e depois também a gestão do sistema multilateral que ocorre, de negociação que ocorre numa plataforma online, se poderia configurar financiamento colaborativo para efeitos do regime jurídico do financiamento colaborativo. Na minha perspectiva, não apenas pela circunstância de que a unidade de crédito de carbono não configurar um valor imobiliário, embora representando uma situação homogénea, que é isso que permite a sua transmissão, porque representa uma quantidade de dióxido de carbono retida ou, portanto, sequestrada ou reduzida, na realidade, a situação jurídica que está representada naquele instrumento não tem comparabilidade funcional com os outros valores imobiliários, no sentido de que não representa um direito contra o emitente e parece configurar, digamos, um ativo de natureza intangível que qualificaríamos como uma commodity que pode ser transacionada em mercado. Também me parece que falta a componente de financiamento que seria necessária para podermos falar de financiamento colaborativo e, por isso, julgo que enfim, o mercado não tem esse enquadramento regulamentar, permanecendo em larga medida não regulado. Fazendo a ponte, para terminar a minha intervenção com o regulamento de taxonomia, já o referi, a unidade de crédito de carbono está diretamente relacionada com um dos objetivos previstos no regulamento de taxonomia e é um instrumento que está dependente, sobretudo, da credibilidade que ele próprio tem quando afirma representar uma determinada
situação jurídica, e o Regulamento de Taxonomia, estabelecendo critérios comuns para aferir da sustentabilidade de determinadas atividades, pode contribuir para essa credibilização, que é essencial, sobretudo quando tivermos os requisitos técnicos de que há pouco falávamos. Por outro lado, o que se disciplina no artigo 8º em matéria de divulgação de informação não financeira para a generalidade das empresas, enfim, às quais o Regulamento de Taxonomia vai ser aplicável, e nesse aspecto a informação não financeira, portanto, são a grande maioria das empresas, contribuirá para estimular a existência de procura, no sentido de que aqueles ativos, constando do balanço, podem representar efetivamente um investimento, realização de despesa na área de sustentabilidade. Portanto, conjugando com a pressão da opinião pública, o interesse dos consumidores, poderá efetivamente contribuir para o estímulo do mercado, de tal maneira que a agência de rating Fitch prevê que o mercado voluntário de offsets pode conhecer um desenvolvimento, e num relatório que é deste ano, que fará com que a procura ceda a existência de unidades de carbono disponíveis em 2025. Muito obrigado. Muito obrigado, Diogo. Também foi muito interessante termos uma visão de como é que funciona o mercado voluntário de compensação de emissões de carbono. Mais um produto que se está a ser desenvolvido já desde algum tempo, mas que está a ganhar cada vez maior relevância neste caminho para a sustentabilidade. Penso que demonstra também que há aqui um alinhamento de fatores que parece que vão dar cada vez maior importância a esta questão no mundo do financeiro e dos investimentos e económico das empresas. Eu agora iria dar novamente a palavra ao João Pratas. Penso que já conseguimos resolver os problemas de ligação. Vamos ver, espero que sim. João, tinhas iniciado a tua apresentação, estavas a entrar... Maria, eu não sei se consegues ouvir bem agora. Consigo ouvir bem. Muito bem. Tá. O operador está melhor do que o Wi-Fi. So far, so good. Muito bem. Estavas, não sei se queres reiniciar. Eu faço só aqui um apanhado. Portanto, eu comecei por fazer uma nota sobre o impacto que eu acho que tem a área financeira na transição e, no fundo, os volumes de investimento que esta área financeira pode fazer como um fator decisivo na mudança, e estava então a entrar no aspecto mais prático, que é ver em que é que consiste esta regulamentação na área financeira. Ora bem, o SFDR, que eu tinha referido há pouco, que é o Regulamento 2019-2088, essencialmente cria um conjunto de obrigações para as entidades financeiras que vão justamente no sentido de divulgarem a forma como estão a fazer a integração de riscos em matéria de sustentabilidade. E eu aqui acho que podemos dividir em três pontos. O primeiro é uma divulgação nos próprios sites, num determinado conjunto de informação. Por outro lado, temos em relação aos próprios produtos. Portanto, em relação aos próprios produtos, eu quando tenho um fundo de investimento, um fundo de pensões, eu tenho que fazer logo um disclosure sobre o efeito que tem ou não a análise de risco que eu faço sobre a sustentabilidade para esse produto. Em particular, em termos de rendibilidade do próprio produto, ou seja, eu vou ter que divulgar de que forma é que a análise que eu faço pode ter um impacto sobre a rendibilidade do produto, e depois finalmente ainda tenho nos relatórios que estes produtos produzem, tenho que produzir também informação relativamente ao mesmo tema. Eu aqui destacava dois ou três pontos sobre, no fundo, a implementação prática e as implicações que isto tem.
Isto vai entrar em vigor muito rapidamente, Já a partir do dia 10 de março, as entidades financeiras vão começar a ter que fazer o disclosure de informação. Apesar de haver ainda alguma matéria, bastante matéria, que ainda não está regulamentada, há uma matéria que eu vou referir à frente, são as RTS, que têm, no fundo, regras práticas de implementação destas obrigações e que só entrarão em vigor mais tarde. Em qualquer caso, a Comissão Europeia não quis, pelo menos até ao momento, e em princípio não irá, adiar a entrada em vigor destas obrigações e, portanto, já a partir do dia 10 de março, as entidades financeiras têm que começar a fazer este disclosure. Um outro ponto que eu queria referir é o seguinte: quando nós olhamos para este diploma, há um disclosure por produto, pode haver um disclosure por produto. Por exemplo, se uma entidade financeira diz que tem um produto verde, vai ter que explicar exatamente porque é que ele é verde, porque é que tem aquele label, mas eu acho que este ponto é muito importante. Há, acima de tudo, um disclosure geral, um disclosure genérico, e eu acho que este disclosure genérico, da tal integração de riscos em matéria de sustentabilidade na política da sociedade, acho que vai determinar muito rapidamente que tudo seja visto sobre uma visão ESG, ou seja, uma sociedade gestora de fundos vai olhar para todos os seus fundos, não é só para os verdes, né? Vai olhar para todos da mesma maneira e vai fazer seleção de investimento com base em critérios que vão afetar todos os fundos que está a gerir. Esta é a percepção que eu tenho e é, no fundo, o resultado que me parece que vai decorrer deste diploma. O diploma não é igual para todas as entidades, é um diploma que se aplica de forma diferente para empresas maiores, por exemplo, com mais do que 500 trabalhadores, mas na prática, e eu julgo por questões concorrenciais, acabará por obrigar as empresas mais pequenas também a adotarem estes critérios. Eu, em termos práticos, acho que vai ser um problema, vai levantar problemas para as empresas mais pequenas, mas essa é uma questão de opção da União Europeia em forçar, no fundo, a transformação por esta via. Ponto 2. Tudo isto para funcionar, e eu aqui vou repetir um pouco aquilo que que foi dito nas duas apresentações anteriores, mas no fundo tentando fazer a ligação, tudo isto para fazer sentido tem que ter alguma uniformização por base, ou seja, se as entidades financeiras estão a selecionar empresas e investimentos com base na sustentabilidade, tem que haver critérios que, no fundo, permita que todos estejam a trabalhar com os mesmos conceitos. E então aqui temos então a ideia da taxonomia, que vai justamente no sentido dessa uniformização, e temos depois, em termos de aspectos práticos sobre a apresentação, sobre a forma como isto vai funcionar em termos de divulgação de informação, as ditas RTS, que são, no fundo, a regulamentação dos Technical Standards, para que a divulgação possa ser feita. Estas RTS, em princípio, deveriam estar prontas no final do ano, ou seja, terminado o seu processo de elaboração, mas não há qualquer estimativa que possam estar prontas no dia 10 de março. E, portanto, a ideia, no fundo, é avançar com o regulamento 2019-2088 sem essas RTS. Eventualmente, como elas estão sob consulta, as entidades financeiras poderão eventualmente basear-se no projeto para começarem a avançar com a preparação da informação que têm que divulgar. Depois há outro ponto, aqui temos a taxonomia e temos outro ponto que também é importante para quadrar este tema, e que também já foi aqui referido, que é, se as entidades financeiras têm que integrar critérios de sustentabilidade, têm que conhecer as empresas onde vão investir e, portanto, esta informação também tem que existir. E então temos o NFDR, que são as informações não financeiras, ou seja, as informações não financeiras das entidades que estão no mercado e que têm que, no fundo, trazer informação que permita às entidades financeiras fazer essa seleção. O NFDR tem dois aspectos que eu acho fundamental aqui referir. O primeiro aspecto é que a informação neste momento não está uniformizada nem com os critérios de taxonomia, nem com as necessidades impostas pelas obrigações
das entidades financeiras. Contudo, está em curso uma revisão da matéria e, entretanto, saíram também guidelines da Comissão Europeia, também no sentido dessa aproximação, que permita que as obrigações de informação das não financeiras permitam depois às empresas financeiras fazer essa tal seleção de investimentos já para cumprirem as regras novas em matéria de ESG. Mas, saliento, é uma coisa que está ongoing e em preparação. Portanto, não está tudo pronto para começar no dia 10 de março. Por outro lado, também chamava a atenção deste ponto, o NFDR, neste momento, pelo menos, é aplicável a empresas de uma certa dimensão, nomeadamente financeiras. Eu li recentemente que numa nota de uma entidade de sustentabilidade que abrangerá talvez 6 mil entidades. Ora, 6 mil entidades, eu penso que é muito pouco para aquilo que vai ser necessário em termos de abranger o mercado todo. Também sei que há entidades que não estão obrigadas pelo NFDR e que já divulgam informações não financeiras. E, portanto, isto no fundo só para salientar que eu acho que o caminho vai ser, as empresas vão divulgar cada vez mais, é importante para elas, até para serem objeto de aquisição por parte dos investidores, mas é um ongoing process que ainda não está terminado. E, portanto, no fundo, tudo isto está a caminhar nessa direção, mas ainda não chegamos lá. Agora passava para dois ou três pontos finais nesta matéria. O primeiro ponto é a questão, no fundo salientar o problema da standardização nesta matéria. Isto isto funcionará no futuro e nós não podemos perder de vista do que é que está aqui em causa. O que está aqui em causa é a União Europeia quer que todo o mercado, as empresas todas, mudem a sua forma de estar no mercado em termos de cumprir com critérios ESG. Isto só funciona se de facto houver uma standardização, e esta standardização, ao nível das normas, está-se a procurar que exista, ao nível depois da interpretação e do tratamento dessas normas, que é fundamental, porque eu quando estou a divulgar informação não financeira, é fundamental que eu perceba aquilo que tenho que fazer para essa divulgação, é importante que isso também possa ser feito em moldes a não distorcer o mercado, ou seja, a não estar a criar informação que depois não é uma informação tratável de forma igual ao nível do mercado. Eu aqui admito que a questão do rating possa ter um papel bastante importante no futuro, porque poderá, quer dizer, no fundo, esta matéria é de uma complexidade enorme, quer dizer, são três matérias bastante complexas, uma delas com complexidades que não são só jurídicas, mas são também científicas, que têm tem de facto uma complexidade bastante grande em termos científicos. É uma coisa muito evolutiva, é uma coisa que o que é hoje pode não ser amanhã, e, portanto é uma coisa que está sempre em evolução, e portanto isto pode ter que recair em termos práticos em entidades muito especializadas que conseguem depois fazer uma avaliação de rating e depois os intervenientes de mercado guiam-se apenas pelo rating. Ou seja, depois há outro problema que eu também acho que é aqui muito importante pensar, é que tudo isto implica uma alocação de recursos extraordinária, quer dizer, se todas as empresas de gestão de ativos, todas as gestoras de fundos de pensões, todas as gestoras de fundos de investimento, tiverem que levar isto até ao último em termos de análise de ESG, de tudo o que estão a fazer, quer dizer, mas há algumas que eu acho que não conseguem, porque são muito pequenas, o que vai levar logo a um problema de concentração do mercado e de exclusão de alguns players no mercado. E depois não sei se, mesmo tentando, não sei se não vão distorcer a informação, porque não sei se têm capacidade para a imensidão de trabalho e de informação que isto vai envolver. E daí, de facto, eu acho que tudo o que possa ser o poder político, no fundo, conseguir orientar o mercado também para uma utilização de ratings, no sentido de tudo é ESG, mas é numa percentagem, portanto, depois o cliente poderá fazer a seleção daquilo que quer, se quer 85% ou se quer 95%, mais do que obrigar todo o mercado a fazer a análise fina de todo o ESG que é necessário. Eu deixo só aqui uma nota final, que é, no fundo, a nota com que iniciei esta apresentação. Eu acho que
quando nós pensamos na importância da mudança por causa dos clientes e que os clientes querem a mudança, eu acho que nós temos de ter a percepção, e eu acho que toda esta alteração ao nível financeiro mostra isso, que os clientes poderão querer a mudança, mas o que está a provocar mesmo a mudança é o poder político. O poder político, ao impor estas alterações no sistema financeiro, ao impor que o sistema financeiro faça, no fundo, desenvolva a sua atividade tendo em conta o ESG, acaba por provocar esta mudança, e que eu creio que é uma mudança fácil depois para os clientes. Os clientes quererão a mudança, mas não sei se teriam força suficiente para a promover. Ou seja, força suficiente para chegar às entidades financeiras e dizer, olha, eu queria um produto verde com estas características. Isso parece-me que levaria bastante tempo a suceder. Mas pronto, eu aproveito para agradecer as outras duas apresentações que foram extraordinárias e que muito me ensinaram também neste dia. Muito obrigado. Obrigado, João. Ainda bem que conseguimos restabelecer ligação, porque a visão que nos deste, prática do mercado, como é que dos problemas que estão já a ter, e mais do que os problemas, dos desafios que temos pela frente, são muito importantes. A questão do rating parece-me uma questão absolutamente essencial para facilitar o funcionamento do mercado. E sim, também acredito que o setor financeiro será aqui o grande acelerador da implementação destas regras no mercado. Eu agora iria passar, nós vamos agora passar então para uma fase de debate, e passo a palavra ao meu colega Diogo Pereira Duarte, que já preparou algumas questões. Nós recebemos diversas perguntas por e-mail, enviadas pelos participantes, e agradecemos desde já as perguntas que enviaram, todas muito pertinentes. Por motivo de gestão aqui do tempo, fiz uma seleção dos temas, enfim, fiz aqui também alguma composição para tentar ser o mais abrangente relativamente àquilo que recebemos, e faria uma primeira pergunta ao Dr. Carlos Martins, que tem a ver com o seguinte. Portanto, pegando até nas palavras do Dr. João Pratas, pressão do público, dos clientes e pressão do poder político. Nós, enfim, nestas primeiras intervenções percebemos que o objetivo de fazer a transição para uma economia sustentável, enfim, por intervenção do poder político, passa muito por confiar nas opções dos clientes, nas opções dos investidores, porque a intervenção surge sobretudo ao nível da informação e de definir critérios para a informação. Portanto, as pessoas estão informadas relativamente à sustentabilidade dos projetos e fazem a sua escolha. O Sr. pensa que este é o caminho, ou que, portanto, o caminho de estimular a procura por via da informação é suficiente, ou que poderá haver uma intervenção do poder político no sentido mais limitador, mais proibitivo? Muito obrigado pela pergunta. Deixe-me só, antes de responder, e vou responder claramente, diria que em termos da divisão entre público, clientes, ou setor financeiro e poder político, eu acho que a única questão aqui em aberto é a parte dos investidores, dos clientes, porque se olharmos para a parte pública, as pessoas, os votantes, estão extraordinariamente interessados neste tema. Se calhar, olhando para as eleições dos Estados Unidos na última semana, ainda se nota que há uma divisão neste campo, mas na Europa, e particularmente nas gerações mais jovens, este tema é absolutamente consensual. E, portanto, a pressão democrática sobre o poder político existe e não é possível de ignorar. Por isso, essa parte acho que é perfeitamente clara. A parte do poder político, eu diria que, tendo em conta as divergências entre direita e esquerda de governos dentro da União Europeia, dentro dos países e dentro dos próprios parlamentos, apesar disto tudo,
há um consenso dentro da União Europeia, nomeadamente da Comissão Europeia, para posicionar a estratégia nos próximos 30 anos no sentido de evoluir decisivamente a Europa na roda da frente da mudança para impedir que as alterações climáticas tenham um impacto ainda mais negativo em termos económicos. E, portanto, eu acho que a urgência nas medidas dentro da Comissão Europeia é evidente e, portanto, dentro desse poder político que vai implementar este tipo de legislação e este tipo de decisões, não vai haver grande margem para diminuir essa pressão. Claro que deixa aí em aberto a terceira via, que são os clientes, que é o mercado, os investidores. E aí eu se calhar volto àquele dilema que eu referi em termos de retorno e de liquidez e de segurança de investimento em relação à decisão daquilo que são os ativos que queremos investir. E, portanto, os clientes, eu diria que são racionais. Não me parece que um investidor médio se irá preocupar com o muito longo prazo das alterações climáticas. Não me parece que seja o caso. O que me parece que é o caso é que terão que haver opções para que quem queira ir nesse sentido o possa fazer, e o mercado irá autorregular-se, e eu acredito nessa autorregulação, particularmente no mercado financeiro, irá regular-se com uma ponderação entre aquilo que é a liquidez e que é o retorno esperado dos ativos. E, portanto, eu não espero nenhuma alteração na racionalidade dos investidores nesse campo. O que eu espero é uma alteração naquilo que são o favorecimento, se quisermos, a discriminação positiva, se quisermos, dos ativos financeiros, uns em relação a outros, verdes em relação a castanhos, ou brown, e nesse sentido isso poderá fazer pender essa decisão racional dos investidores para um lado ou para o outro. E, portanto, acho que aqui o poder político terá um papel decisivo. Respondendo à questão, e não quero fugir a ela, eu não acho sequer que haja aqui uma dicotomia entre aquilo que é indicadores mais primitivos e aquilo que é incentivos. É engraçado porque se olharmos, e é uma pena que o Reino Unido tenha saído da União Europeia nesse sentido, eu não quero fugir do tema, mas o Reino Unido tem uma tradição de implementação de nudges através do governo, que, para quem não sabe, é uma forma de incentivar através daquilo que se acredita que é o comportamento humano e dos agentes, e portanto ter um framework de incentivos que ajuda a direcionar as políticas e as ações no sentido em que se quer. A União Europeia não vai tanto nesse campo e vai mais na direção da regulação e de uma forma mais rígida, se quisermos. E, portanto, tendo em conta aquilo que eu estava a referir em termos da urgência do poder político da União Europeia, da Comissão Europeia, para esta transição climática, eu assumo que estes incentivos estarão implementados através de indicadores bastante rígidos em termos de alterações climáticas. Agora, a única questão que pode estar eventualmente em aberto, e eu sou um grande defensor da discriminação positiva, é a diferenciação entre aquilo que são indicadores de exclusão, e isto era o passado do ESG, era excluir aquilo que não se gostava, e por outro lado definir, e este é aquilo que eu prefiro, definir critérios de discriminação positiva, ou seja, favorecer aquilo que se gosta. E acho que esta dialética será decisiva para tentar perceber se as pessoas aderem, se os agentes aderem à solução final sobre o ESG. E, portanto, eu acho que as atividades económicas têm que se adaptar e irão se adaptar a isto, mas não me parece que haja um abrandamento ou um aligerar daquilo que são os objetivos para as alterações climáticas. Obrigado. Muito obrigado pela resposta, muito esclarecedora relativamente àquilo que foi perguntado. Eu passei agora ao Dr. João Pratas, fazendo uma pergunta sobre um aspecto que também abordou, relacionado com o setor financeiro, a diferenciação de empresas grandes e empresas pequenas. No fundo, o tema é este. O setor financeiro move-se, em geral, num contexto bastante difícil, porque, digamos, o aumento do custo regulatório
tem sido visível, o aumento do custo de cumprimento. Há uma métrica que diz que a cada 8 minutos surgem novas normas para o setor financeiro e, por outro lado, move-se num contexto económico desfavorável por via das taxas de juros para os produtos financeiros. As empresas do setor financeiro têm condições e devem encarar a integração destes riscos de sustentabilidade, a ponderação dos fatores de sustentabilidade nos seus processos de decisão de investimento e aconselhamento como uma prioridade quando existem tantas outras coisas que os ocupam? A resposta é relativamente simples. As entidades financeiras que estão obrigadas não têm outro médio e por isso, e ainda voltando aqui à questão, eu ainda volto aqui à questão de saber quem é que é o motor desta mudança. Eu não tenho a menor dúvida que há uma grande parte da população que é a favor do ESG, embora admita que uma parte significativa dessa população nem sabe bem o que é o ESG, mas isto sendo assim um pouco politicamente incorreto, porque eu acho que temos que também refletir sobre estas questões. E portanto, agora, eu tenho muita sustentação para saber, ou pelo menos para ter esta opinião, de que se nós deixássemos a evolução nas mãos dos consumidores, esta mudança ia levar bastante mais tempo, porque eu estou aqui em representação da APFIP, mas trabalho num grande grupo financeiro, e, quer dizer, e a percepção que eu tenho é que não temos consumidores a bater à porta a dizer: por favor, façam produtos ESG, porque eu só quero comprar um produto ESG. Não creio que isto esteja a acontecer. Bem sei que Portugal poderá não ser o melhor exemplo. Eu admito que na Europa Central, o Dr. Carlos Martins referiu há pouco os fundos de pensões de Holanda, de países com grandes tradições diferentes, admito que possa ser diferente. Mas, em qualquer caso, eu acho que ia demorar mais tempo. E este regime que no fundo é imposto à área financeira, vai acelerar esta transformação, e ainda bem que vai acelerar. E eu aqui, em relação à questão que colocou das baixas taxas de juros, quer dizer, o ESG, eu acho que nós temos de compenetrar uma coisa: o ESG é necessário, isto é necessário, portanto temos que deixar o paradigma de saber se é rentável, se não é rentável, é para fazer, é por aqui que temos que ir e acabou, não vale a pena estar a divagar muito sobre este tema, sendo certo também que, e eu aqui fazia outra ponte, até para aquilo que eu acho que pode ser a evolução disto. Posso estar enganado, mas pode haver aqui alguma perspectiva, que é, se aquilo que acontecer for que a área financeira vá começar a fazer uma análise transversal do ESG, ou seja, uma sociedade que tem 50 fundos de investimento, são todos ESG, portanto toda a seleção que faz para ações americanas, obrigações europeias, ações africanas, tudo tem em conta critérios ESG, no fundo. E volto aqui mais uma vez àquele ponto que já foi aqui referido, isto acaba por ser uma questão percentual, ou seja, tudo é ESG, embora uns sejam percentualmente mais aderentes ao princípio ESG do que outros. E aqui, depois pode haver, se isto entrar, depois pode haver um segundo passo. Imaginem que a União Europeia depois dá o segundo passo e diz o seguinte: os UCITS, que são os fundos sujeitos à diretiva UCITS, têm que ter 85% ESG. Porquê? Porque são para o retalho e a União Europeia considera que o retalho tem que ter esta... Isto, depois, ainda que seja uma coisa transitória, imaginem o impacto que isto tem, quer dizer, imaginem o volume dos UCITS e a mudança que isso vai determinar. Esta caminhada pode não ter chegado ao fim, não é? Provavelmente não chegou com certeza, e ainda pode haver mais alterações feitas através do regime financeiro, que eu creio que vão continuar a acelerar esta transição. Eu acho que isto é um peso enorme na área financeira, porque de facto é um peso regulatório enorme que obriga a um investimento muito, muito significativo para todas
entidades. Agora, do ponto de vista prático, acho que é uma boa ideia, quer dizer, acho que é uma boa ideia para forçar a mudança. Eu não sei se respondi à pergunta. Sim. Eu acho que não há grandes dúvidas. Quanto à sua resposta, perguntava-lhe só, e não quero que possa haver aqui, digamos, um movimento em duas velocidades, como há entidades, as de menor dimensão, que não estão obrigadas, por causa dos outros problemas todos que têm, que deixem para mais tarde, digamos. Eu acho que é preocupante, eu acho que essa parte é preocupante. Na leitura que eu fiz das RTS, uma primeira leitura, aquilo é extenso e, portanto, tem que ser lido mais vezes, mas numa primeira leitura que eu fiz, uma das notas que aparece nas considerações das RTS é que, embora seja preciso ter em consideração o princípio da proporcionalidade, tendo em consideração, nomeadamente, a dimensão das empresas gestoras, as próprias RTS reconhecem que vai ser muito difícil ter verdadeiramente em conta essa proporcionalidade e, portanto, as obrigações vão ser impostas de uma forma muito transversal a todas as entidades do sistema financeiro e eu posso lhes garantir que isto é uma coisa pesadíssima. Quer dizer, eu realmente, atualmente estou ligado a um grupo financeiro dos maiores grupos europeus que já tem um desenvolvimento enorme nesta matéria e é realmente um esforço enorme que é feito e que numa boutique acho que vai ter um impacto muito, muito difícil. Sendo certo que, e eu já agora aqui fazia uma outra nota, mesmo que nós trabalhemos sobre ratings, mesmo se eu tivesse, por exemplo, a hipótese de ter empresas a divulgar ratings, eu acho que, pelo menos para já, e a indicação que eu tenho nesta fase, é que tem um custo muito elevado. Ou seja, mesmo que fosse possível eu trabalhar só com base em ratings e dizer a minha carteira do fundo de investimento Y tem uma média de rating não sei quanto, é um custo elevadíssimo, porque o preço que as empresas de rating estão a dar neste momento ainda é uma coisa pouco difícil de aguentar em termos de impacto financeiro para as empresas. Por outro lado, a utilização de índices, que é outra forma, eventualmente, de ultrapassar o problema, tem o problema de ser uma gestão passiva. E, portanto, se eu não quiser fazer gestão passiva, mais uma vez, posso não conseguir salvaguardar-me dessa utilização. Mas, enfim, de facto, eu acho que pode haver aqui, mais uma vez, um fator de concentração na área financeira, o que pode não ser necessariamente bom. Muito obrigado. Eu pegaria aqui num ponto que o Sr. João Pratas também referiu, para fazer uma nova pergunta ao Dr. Carlos Martins, que aqui nos chegou, porque me parece que tem duas visões que não são inteiramente coincidentes sobre a questão de haver uniformização ou alguma diferenciação relativamente a produtos de mercado, em especial relativamente aos fundos de investimento. A pergunta é, enfim, como o Dr. Carlos Martins referiu há pouco, do ponto de vista do comportamento racional do investidor, ainda há o fator rentabilidade no curto e médio prazo com um peso muito relevante. Estaremos a caminhar para um mercado que de facto tem esta diversidade do ponto de vista da oferta, produtos castanhos e produtos verdes, ou, como pareceu que referiu o Dr. João Pratas, esta imposição de integração dos riscos de sustentabilidade irá contribuir para uniformizar tudo em produtos sustentáveis. Muito obrigado. Sim, de facto é a grande questão, se calhar, para perceber como é que o mercado vai evoluir na próxima década. A harmonização e a uniformização, até agora, não tem sido possível. Como eu tinha referido na apresentação, temos agências de ESG, temos aderência voluntária a princípios, temos obrigações verdes, temos ainda pessoas ou entidades que se dizem ESG e que emitem informação sobre isso, mas não há uniformização sobre o tema. E, portanto, do ponto de vista do investidor ou de um fundo de investimento, é muito difícil não só catalogar, mas mesmo retirar toda essa informação. E como o Dr. João Prata referiu, é imensamente
oneroso para uma entidade financeira, gestora de fundos, para o fazer. A ideia, talvez, dentro da taxonomia, é que esta informação seja divulgada, ou seja, esta percentagem de alinhamento com a taxonomia seja divulgada por cada emitente e por cada organização emitente de ações. Por exemplo, se for o caso, este custo deixa de estar tão associado a um fundo de investimento e passa a ser dentro de cada entidade emitente de obrigações ou de ações. Se for este o caso, teremos uma uniformização relativamente rápida de todo o mercado e a questão será exatamente como o Dr. João Patas estava a referir, em relação a uma percentagem mais ou menos elevada de cumprimento ou de alinhamento com a taxonomia dentro deste campo. Se as empresas, ou algumas empresas, optarem por não o fazer, e é possível que assim o seja, pelo menos numa fase inicial, estaremos ainda assim, de facto, a observar um mercado ainda bastante disperso nesse campo. E aí sim o problema volta-se para as entidades financeiras, para as gestoras de fundos, porque terão, eventualmente, que definir fundos em que há empresas que divulgam o seu alinhamento com a taxonomia e outras empresas que não o fazem. E isto interfere naturalmente com a gestão ativa desse portfólio, dessa carteira. E este, de facto, é um problema. E portanto, a uniformização, a harmonização, se for feita dentro deste prazo razoável, vai levar a esta facilidade na gestão. Caso contrário, vai ser difícil. E o problema aqui é que o custo é relativamente parecido para as empresas, mesmo as mais médias, dentro do campo do mercado de capitais, e isto vai ter impacto. E, portanto, eu diria que a solução, se houver, dentro deste campo mais médio de dimensão das empresas, a solução terá que partir provavelmente do setor financeiro, nomeadamente dos bancos, onde a parte de financiamento e a cooperação entre bancos e empresas poderá facilitar e reduzir custos dentro deste campo. Porque a taxonomia, ela vai existir, ela vai ser implementada e portanto, voltamos à mesma questão que estamos a focar nos últimos 40 anos em Portugal, ou seja, a União Europeia emite regulação, nós provavelmente não gostamos ou não queremos aderir, e, por outro lado, temos um problema de escala, e acho que esta é que é a grande questão em Portugal. É um problema de escala em muitos desses casos. E eu admito que a União Europeia e a Comissão Europeia não têm em consideração este problema de escala. E, portanto, a única forma que vejo de ultrapassar isto é a cooperação, e acho que a cooperação entre o setor financeiro e setor não financeiro, se calhar até é uma atividade que pode ser considerada quase ESG nesse campo. Por que não? Muito bem, muito obrigado. Última pergunta. Enfim, o Dr. João Prata já referiu isto, mas se quiser desenvolver, colocava-lhe a mesma questão qual é o sentido do mercado, no sentido de se uniformizar ou de ter propostas diferentes. E complementando com uma outra pergunta que aqui nos fizeram, é se estão criadas condições para o surgimento de novos produtos inovadores que neste momento não existem. Eu vou aqui também pegar aqui na última intervenção do Dr. Carlos Martins. Eu agora vou ser um bocado lírico, que estamos a chegar ao fim e vou aproveitar para deixar aqui umas ideias no ar. Aquilo que nós queremos quando estamos a edificar todo este sistema é mudar, é de facto mudar. É importante que haja um fator de pressão, e eu acho que o fator de pressão é de facto a área financeira. A área financeira compra se as empresas forem fazendo as suas adaptações, e também é muito importante, temos de ter uma visão prática, é muito importante que as empresas percebam o que é que têm que mudar. Ou seja, a empresa tem que perceber, agora vou dar aqui um exemplo, que neste momento é 72% ESG,
que o fundo soberano da Noruega só compra empresas que sejam 93% ESG, ela tem que perceber como é que vai de 72 para 93. Portanto, tem que haver aqui, de facto, esta uniformização. Eu acho que aquilo que devia ser feito, eu digo sempre isto em tom de brincadeira, mas no fundo eu acho mesmo que devia ser feito, era a União Europeia devia obrigar as empresas a ter um rating, devia passar a obrigar, todas as empresas tinham que ter um rating, portanto tinham que comprar um rating a entidades que tivessem registadas devidamente junto da Comissão Europeia. Portanto, a Comissão Europeia, no fundo, tem um know-how enorme, portanto, devia fazer, no fundo, a análise dos critérios destas mega entidades de rating, e a partir daí o sistema ficava simplicíssimo, porque nós podíamos comprar tudo o que quiséssemos, era só uma questão de ver as percentagens que queríamos ter e apresentar aos nossos clientes. Isto eu digo que num tom um bocadinho de brincadeira, mas notem, aquilo que nós queremos, nós todos queremos, é de facto mudar, é mudar o sistema e é mudá-lo todo. Em relação à questão de saber se há condições para surgirem produtos específicos, eu posso estar enganado, o tempo dirá, espero não estar enganado, eu acho que o tempo dos produtos específicos, em princípio, deve ter passado, porque eu acho que tudo tem que ser ESG, portanto, a partir do momento em que tudo tem que ser ESG, quer dizer, pronto, eu posso ter uma emissão de obrigações para um determinado projeto ligado a uma coisa muito específica de ESG, pode ter interesse, mas quer dizer, eu acho que as empresas todas têm que desenvolver toda a sua atividade de acordo com os critérios de ESG, e, portanto, eu acho que este de facto vai ser o grande objetivo do futuro. Muito obrigado, doutor. Eu com isto termino aqui as perguntas, agradecendo as respostas e passo a palavra ao José Maria. José Maria, obrigado. Obrigado, Diogo. Obrigado a todos. Olha, eu só queria fazer aqui mais um comentário, que era que também o poder político devia se preocupar em apoiar o sistema financeiro também nesta sua tarefa de implementação deste novo modelo de negócio e enfim, não é só de negócio, pelo contrário, é um modelo de sociedade, digamos assim, porque tem um efeito transversal. Bom, eu quero mais uma vez agradecer ao Dr. Carlos Martins e ao Dr. João Pratas por terem aceito participar neste nosso webinar, também ao meu colega Diogo Pereira Duarte. Fica já aqui o desafio de mantendo esta vossa, se vocês estiverem disponíveis para repetir um webinar sobre este tema, dentro de se calhar 4 ou 5 ou 6 meses, se calhar vamos estar já todos com mais alguma informação, porque isto está tudo a evoluir e, portanto, se calhar é interessante voltarmos ao tema daqui a algum tempo para ver onde estávamos. Enfim, é uma ideia, depois poderíamos ver se poderia concretizar. Quero também dar uma palavra de agradecimento ao Dr. João Vacas e ao professor Luís Barreto Xavier, bem como aqui à equipa de comunicação da Abreu Advogados, que ajudou a organizar este webinar. Cumprimos o tempo estimado, talvez tenhamos ultrapassado um pouco. Algumas questões ficaram por colocar, de qualquer forma, continuem aberto a linha de e-mail para quem quiser continuar a colocar algumas questões. Nós internamente tentaremos dar resposta e damos então por encerrado esta sessão. Queria agradecer por terem estado connosco, mantemos-nos disponíveis e convidamos a seguirem as próximas sessões do webinar e informação em abreuadvogados.com. Muito obrigado e até breve.